Põe no ar lá. Já está. Não está aparecendo ainda. Já está ao vivo. Por que não aparece para mim? Já estamos no ar. Agora entrou. Nossa Tá, segunda beleza. reunião. Aparecendo ainda. Estamos vendo Não, aqui. tá sim, para Aqui mim em já Jataí tá. estamos vendo. Não aparece para mim. Tem um delay aí. É Agora normal. entrou. Beleza. Aparecendo ainda. Para mim já tá. Estamos vendo. Tudo ok, tudo ok. Tem um Bom, estamos delay no ar aí. aqui para poder fazer a segunda reunião referente à questão da alimentação e do projeto das colônias. Paulo, engenheiro Paulo aí, que vai assumir toda a frente disso. As dúvidas vão sempre surgindo, é natural. E nós estamos aqui para troca de informações, principalmente quando a parte de haver liberação dos recursos vai ser tudo de uma vez só. Então nós temos que tomar muitas ações ao mesmo tempo, são imensos desafios, mas com certeza com boa vontade a gente vai longe. Paulo, daqui por diante você assume, sou espectador, estou só para somar. Bem, pessoal, então, como nós combinamos na semana passada, nós íamos falar e estudar e apresentar alguns dados sobre nutrição das plantas nessa nossa reunião. No decorrer da semana, o Emanuel mostrou alguns trabalhos que ele vem fazendo lá no sítio e eu achei bastante interessante porque ele mostrou que ele conseguiu equilibrar o sistema dele de bioponia em um mês. Então, eu acho que o Emanuel tem uma experiência aí comprovada para falar para a gente. Eu gostaria, Emanuel, que você começasse falando, porque você, na sua exposição, você disse que faz a bioponia em argila expandida. Eu gostaria que você começasse falando como é que você faz as mudas, qual o substrato que você usa nas mudas, e você disse também que você coloca esterco bovino para dar a fermentação. Eu gostaria de ver se existe algum estudo de colocação de esterco de aves, porque esterco bovino nós não teremos, nós teremos aves. Então, como é que seria essa possibilidade aí da gente substituir o bovino por aves para ver se a gente consegue equilibrar o nosso sistema na bioponia, sem utilizar a exaustão, a hidroponia, até por uma questão de economia de água e por ser um sistema mais biológico possível. Então, Tá a palavra bom, está com você aí, Emanuel. vamos lá então. Bem, pessoal, eu comecei a avaliar com a aquaponia. Estão ouvindo, né? Todo mundo está ouvindo? Eu estou ouvindo sim, está bem perfeito o som. Sim, sim. Comecei a tentar afinar a aquaponia há mais ou menos uns 5 anos atrás. Que eu já tinha horta orgânica, produção de cogumelos e tudo mais, e queria ver se essa aquaponia realmente dava um resultado eficaz, né, como a gente tem visto por aí. Aí fiz um pequeno experimento usando caixas d'água e tudo mais e consegui produzir um pouco de tudo em pequena escala. Até que decidi investir um pouco mais com aquele domo que eu compartilhei com vocês nas fotos, né? Aquelas geodésias, uma estufa geodésica, que inclusive essa estufa geodésica eu montei ela num fim de semana. Comecei a brincar com umas madeiras, uns parafusos, falei, sabe o que, eu vou montar uma estufa. E fiz uma estufa autoportante, só com parafusos, uns pedacinhos de chapa de metal e madeira. E ali dentro eu montei uma aquaponia que eu fiquei avaliando por 3 anos. Mudando espécies de peixes, qualidades de peixes, né, em termos de tamanho e tudo mais. E
produzimos bastante peixe e bastante verdura. Só que eu avaliei o seguinte: frutos e plantas frágeis demais. Quando se tira elas do sistema para o consumo, você vê que são plantas, são bem perecíveis, bem frágeis. As alfaces, elas são como se fossem cheias de ar. Aí eu deixei a aquaponia funcionando e fiquei brincando, jogando alguns fertilizantes, circulando da mesma forma que a aquaponia. E me deu uns resultados melhores. Consegui alface mais resistente, alguns frutos, inclusive morangos maiores e bem mais resistentes, mais saudáveis, inclusive. Por isso que eu contei, né, que eu desativei a aquaponia, devolvi os peixes para os tanques. Eu tenho 9 tanques grandes aqui de peixe, mas é só para lazer, não tem, a gente não consome carne de espécie alguma, né? Já fazem 30 anos. E daí comecei a pegar aquela estrutura grande dos peixes para colocar circulando um sistema de adubos orgânicos para produção de verduras, temperos, tomate, pimentão, morango e tudo mais. Então, como eu te disse, eu estou ainda avaliando, não posso dar um resultado para vocês. Acredito que em 3 meses eu terei esses resultados bem mais apurados para mostrar realmente o que acontece, se a qualidade é a que eu estou esperando. Então, o que eu posso concluir é o seguinte: a aquaponia me deu plantas muito fracas. Eu acredito que não são plantas assim adequadas para uma alimentação ou mesmo para a sobrevivência de pessoas. Agora, na bioponia, eu acredito que a gente possa ter um resultado melhor, usando esterco, humus de minhoca, calcário, e no caso, né, eu usei esterco fresco de bovinos, porque tem muitos micro-organismos e me interessa esses micro-organismos para as reações que tem que acontecer ali dentro do substrato. Agora, quanto a esterco de aves, nós teríamos que avaliar. Né, eu já no passado, eu tinha uma horta orgânica bem grande e nós fizemos alguns experimentos com esterco de aves para fertilização foliar de plantas. Então, como o esterco de aves é extremamente rico em nitrogênio, né, tem amônia tóxica em grande quantidade, quando você usa ele puro, ele causa toxicidade nas plantas. Pulverizou, queima as folhas tranquilamente. Aí nós fizemos um sistema de fermentação. Colocamos em tambores com água e deixamos esse esterco de aves fermentando, né, passando por um processo de fermentação para daí utilizar. E aí tivemos um resultado bacana como fertilizante foliar. Então, a pergunta era, se eu uso isso no sistema de recirculação? Não estou usando, mas posso mudar o sistema para que a gente tenha uma avaliação melhor. É isso. Emanuel, eu gostaria de saber como é que você faz as mudas, como é que substrato você usa para germinação e para primeiro estágio das plantas, para depois você mudar para os canteiros definitivos. Não, ainda eu estou usando substrato comum, padrão, né? Mas eu sei que podemos usar outros tipos de substrato para a produção das mudas. Até alguns substratos absorventes que nós podemos usar a mesma circulação de nutrientes para produzir as mudas. O que você sugeriria de substrato? Coco? O que eu tenho visto resultados aqui na região, que alguns produtores fizeram, eles fizeram sistemas de floating, que você põe as bandejas flutuando numa solução nutritiva e enche as células com essa fibra de coco. Só a fibra de coco. Porque, na realidade, o que vai nutrir a semente, no que a plântula começar a crescer, vai ser essa solução nutritiva. Tem dado resultados bons. Eu acredito que esse é o caminho. Sim. Tirando o coco, que vai precisar de uma grande quantidade, não sei se nós teremos essa produção lá,
que alternativas você visualiza? Mesmo que você não tenha ainda feito o experimento, mas que alternativa nós teríamos sem ser o tradicional da hidroponia, que é um produto químico, né? Sim. Na realidade, eu estudei, procurei algumas técnicas, né? E tem, por exemplo, tem umas mantas artificiais que você pode usar, né? Mas é parecida com o bidim, só que é um bidim mais grosso. E você pode usar num sistema de floating também para a produção de muda. E depois você reaproveita é uma espécie de bidim mais grosso mesmo, né? Talvez seja o sistema mais adequado para a gente ter uma produção de muda e conseguir reaproveitar essa mesma estrutura, né? Mesmo equipamento. Então, mas esse produto aí nós conseguiríamos reaproveitar por quanto tempo? Quantas vezes? Ele é perecível. Vai chegar um tempo, ele vai o bidim acabar. É muito em saneamento, né? A gente usa para drenagem, inclusive, de áreas. Acho que o pessoal aí deve conhecer as mantas de bidim, né? Tem umas mantas grossas que a gente usa para enrolar com pedras e fazer grandes tubulações de pedra enrolada em bidim para fazer drenagem de áreas. E aquilo fica ali muitos anos. Então a questão é experimentar, gente. É a gente montar, talvez eu, algum de vocês, montar um sisteminha ali e começar a avaliar isso. Mas o caminho é por aí, alguma coisa que não estrague de para lavar e reutilizar, né? Sumiu o som, gente. Eu acho que nesse momento o único que teria a possibilidade de fazer esse experimento é você, porque todos nós somos agricultores do asfalto, nós todos moramos e vivemos na cidade, né? Não temos essa possibilidade que você tem aí, essa bênção que você tem. Posso fazer isso, sim. Vou montar um sisteminha semana que vem já para começar a dar umas avaliadas, né? E aí eu vou tirando fotos, mostrando, e vocês vão vendo também o que é possível, o que não é, né? Beleza. Outra coisa que eu gostaria de colocar na discussão aí é a questão da nutrição das plantas. O que você, na minha concepção, se nós conseguirmos fazer o equilíbrio da nutrição das plantas com o esterco de galinha, nós só teríamos que ter em estoque calcário, sem levar em consideração micronutrientes. Os micronutrientes, eles permanecem no circuito ou nós vamos ter que ter estoque de micronutrientes também? O que você diz disso? Na realidade, montar um circuito assim, completamente, um sistema, na verdade, bem autossustentável, a gente vai ter que pegar todos esses detalhes, né? Desde a alimentação dessas galinhas, da onde que vai vir, como que nós vamos produzir o alimento para esses animais, porque no final das contas, nós vamos ter que ter tudo para elas se alimentarem, e não é só o esterco que vai alimentar as plantas, que no caso vão retornar para elas. Nós vamos ter que ter um monte de outros elementos aí, que inclusive eu tive problemas sérios com produção em circuito fechado, por exemplo, de deficiências bem ridículas, assim, molibdênio, deficiência de zinco, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter que... Magnésio. Eu fiz um diagnóstico esses dias de uma deficiência de magnésio, né, em cítricas cultivadas em vaso. Quer dizer, são coisas que nós vamos nos deparar, vai faltar nutriente, né? Nós vamos ter que realmente pegar isso, botar a campo, começar a fazer um circuito fechado e avaliando tudo isso, que eu não sei realmente a alimentação dessas galinhas como que vai ser, né? E se essas mesmas plantas vão ser o alimento. Então, a minha ideia talvez seja de nós termos estoque de calcário, porque eu não vejo outra alternativa, e estoque também de micronutrientes, porque o estoque de o micronutriente nós vamos utilizar em quantidades pequenas. Sim. E dependendo da área onde nós vamos instalar as colônias, dependendo da análise de solo dessas áreas, nós poderemos
ter algum micronutriente lá, que aí nós podemos armazenar em quantidade menor. Sim. Mas, tirando isso, nós vamos ter que ter estoque, então, de calcário e de micronutrientes. Uhum. Quanto à alimentação das galinhas, nós precisamos, inclusive, fazer uma discussão a respeito disso, talvez seja uma próxima reunião para a gente discutir. Eu imagino não só tratar as galinhas, não só alimentar as galinhas com milho, porque a produção de milho por hectare ela é menor do que batata doce e mandioca. Embora as galinhas vão estar em sistema semi-confinado, eu também não tenho áreas muito grandes para soltá-las. Então elas vão ter lá as gramíneas para fazer pastejo, mas eu vou precisar ter uma alimentação adicional que eu imagino um pouco de milho, mandioca e batata. Mas tudo isso vai precisar também de micronutriente para produzir. Uhum. Quando eu estiver num sistema mais fechado, eu consigo fazer a adubação, imagino que sim, a adubação com o próprio esterco e com a própria sobra de matéria orgânica. Inventar um bocache aí, um bocache sem farinha de trigo, sem trigo e sem mamona, né? Nós vamos ter que criar uma compostagem. Que eu também não tenho essa ideia de que essa compostagem vai ser suficiente para alimentação, para nutrição de todas as culturas, né? Uhum. Nós teríamos que ter aí um estudo na fazenda experimental. Essa é a finalidade da fazenda experimental. Sim. É fazer um modelinho pequenininho e depois extrapolar para o modelo grande, né? Então, eu gostaria de que, se tivessem todas as dúvidas satisfeitas aí, e se você topar aí fazer essa experiência, duas, né? Estudo do experimento da utilização de substratos alternativos e a utilização de esterco de galinha para ver se... Eu não sei se você consegue separar uma área da sua bioponia. Não consegue, sim. Então, fazer algum experimento de forma que a utilização seja de... O elemento aí para dar os micro-organismos seria o esterco de galinha. Aproveitando só um minutinho o que você falou, Paulo, eu acho que você falou já a resposta. Sabe, quando você comentou e me veio na minha mente realmente a situação, se nós vamos ter, né, resíduos de alimentos, vamos ter resíduos de vegetais e vamos fazer sistema de compostagem, então o sistema de compostagem, ele automaticamente já vai ser o meu próprio substrato para a produção de mudas. Né? Eu consigo. Exatamente. Na produção orgânica, você só com compostagem peneirada, você enche as bandejas e faz as bandejas e faz. E essas bandejas nós faríamos de que material? Bandeja normal? Aí podemos ter, tem N tipo de materiais duráveis aí que se usa para bandejas, né? Mas o legal é que a própria compostagem já vai servir como uma diversificação de nutrientes nessa solução nutritiva. Só o esterco não vai dar, mas com a compostagem junto, de repente, a gente possa ter um resultado interessante, com humus de minhoca também e tal. Com isso, ter nutrientes suficientes para ter uma produção equilibrada. A questão é avaliar agora, com cada tipo de cultura que se vai ter, e ver que resultado tem e corrigir os erros. Sim. Você citou aí um fator importante que é a minhoca. Nós precisaremos de muita área para fazer as composteiras e criação de minhoca. Você tem essa ideia, essa experiência? Eu já trabalhei com muita compostagem na minha vida, assim, de toneladas e toneladas de composto, né?
Na realidade, a área não precisa muito, né? O que tem que se tomar cuidado, na realidade, é com a geração de gases, né? A compostagem ela acaba gerando muitos gases que acabam não sendo muito agradáveis num sistema fechado, né? Tem que ter um sistema de exaustão desse material. O restante é tranquilo, a área é pequena. A própria compostagem de esgoto, né? Se vocês devem conhecer, esses projetos de compostagem de esgoto das cidades, aí, esgoto humano, está se usando esse resíduo aqui em grande quantidade na minha região para a produção de grãos. Né, as empresas fazem compostagem, né, do resíduo humano e acabam fornecendo para os agricultores jogar em áreas de produção de grãos. Sim, esse vai ser um elemento que nós vamos utilizar nas nossas adubações também, porque o esgoto de todas as colônias serão tratados e existe a alternativa que o Luiz está estudando com as equipes específicas, que é a produção de substrato aí de adubo, de esgoto, sem a produção de metano. Mas sobra aí o resíduo que nós vamos ter que utilizar na compostagem, talvez, como um dos elementos da compostagem para aumentar a quantidade de adubo aí para as culturas, né? Deixa eu fazer uma parte. Deixa eu aproveitar. Fala lá. Deixa eu fazer só uma parte. Inclusive, eu estava conversando com os engenheiros químicos, que são especializados nessa parte, e eles falaram o seguinte, que dependendo do que você precisa, ele pode fazer, porque tudo é estipulado na parte anaeróbica das bactérias. Inclusive, eles falaram o seguinte, olha, é um excelente fertilizante, se você quiser, é só você passar exatamente qual tipo de nutriente que você precisa, que automaticamente a gente faz essa questão dessa necessidade. Uma outra questão também que nós temos que levar em consideração é a questão da água magnetizada, que também vai aumentar a questão da produção que você acaba tendo como problema. Não sei se, Paulo, você chegou a comentar com eles sobre aquele processo do IAC? Sim, eu comentei sim, e tem na nossa primeira reunião aí na ONG, tem o material e a gente fala sobre, né? Você, Manuel, já teve experiência com isso? Você tem conhecimento, Manuel? Que estava caindo o sinal de vocês estão falando da água magnetizada? Isso. Eu falei de duas coisas, Emanuel, só para a gente não deixar no meio termo. Eu falei de duas coisas, da questão da água magnetizada e também da questão que o pessoal dos engenheiros químicos, eles falaram o seguinte, que na parte do reaproveitamento do esgoto, ele falou assim, dependendo do que vocês precisarem, a gente consegue algo super fértil para ajudar na questão. Ele falou, só preciso que vocês me passem o que vocês precisam mais, de amônia. Ele falou assim, conforme o que você precisar, é como eu trabalho as bactérias. Então dá para fazer uma compensação. E também lembrando que a gente vai ter casca de ovo. Também na questão de, acho que cálcio, né? A gente vai ter muito casca de ovo. Que também dá para dar uma compensação nesse sentido, para enriquecer os nutrientes. Eu não sou um especialista, tá? Eu só estou passando um pouco da vivência que eu já conversei com outros. Legal. Um outro critério também importante. Nós vamos ter muita questão, por exemplo, de descascar batata. Vão ser equipamentos, porque nós estamos falando em toneladas por dia de batata. Então o equipamento, ele recebe a batata, ele descasca na água assim, e depois ele vai fazer um outro processo. Essa água me sai com uma grande concentração de amido. Então, dependendo do que vocês precisarem, eu posso compensar com casca de outros vegetais, para fazer alguma compensação que vocês precisem para complementar, porque isso é tudo em grande quantidade. E o gás, a gente não podia utilizar ele de outra forma, tipo no aquecimento das colônias, também podia fazer um biodigestor, alguma coisa assim, para
utilizar o gás da fermentação? Não pode ser utilizado? Não, pelo contrário, eu estou fugindo disso. Por que eu estou fugindo disso? Porque nós vamos num ambiente fechado com metano, é muito perigoso. Tá? Então, é o primeiro critério, nós vamos fugir disso. Só teve 2 empresas até hoje, que nós fomos, inclusive, em feiras, que mostraram um sistema que não gera metano. Tá? Tudo que nós vamos usar vai ser elétrico. Então, vai ser... Até o crematório que nós vamos ter é tudo por indução eletromagnética. Então, nós não temos o problema, porque eletricidade, para nós, vai ser algo fácil. Então, o gás, ele não é vantagem. Tá? Nós vamos ter uma indústria de gases, mas aí nós estamos falando de hélio, de vários outros tipos de gases que vão ser compostos. Se precisar, é toda uma questão. Vocês têm que me dizer o que vocês precisam. Para isso precisa criar esse cronograma de necessidades, né? E em cima disso fazer os testes e a gente trabalhar. Por exemplo, foi falar assim, nós vamos ter um estoque de alguma coisa. Lembre-se, estoque acaba. Nós temos que ser totalmente criativos e usar tudo que a gente tem nas mãos para gerar uma situação de total autossustentabilidade. Não dá para fugir disso. Tá? Por isso, assim, tem que descobrir o que precisa, tem que ver o que substitui. Por exemplo, a fécula da batata eu posso substituir no quê? No caso, a casca do ovo eu substituo no quê? Vocês vão criando dentro de vamos dizer assim, de um projeto, todas as formas que a gente pode fazer essas substituições. Na fazenda experimental, nós vamos fazer o mesmo ambiente do ambiente das colônias. Inclusive vai estar fechado hermeticamente, vai estar na mesma temperatura, vai sofrer os mesmos agentes externos, e ali nós vamos testar tudo que pode dar errado. Inclusive, vamos testar uma parte de um jeito, outra parte de outro, outra parte de outro, e aí depois, no decorrer de um ano que a gente tem para fazer as melhores adequações, aí nós vamos trabalhar dizendo o seguinte, não, esse aqui é o melhor. Tá ok? Por isso que é importante as experiências, o que dá, o que não dá. Agora é aquela coisa de MacGyver, né? Nós temos que pegar e fazer com as coisas que a gente tem em mãos. Aconteceu até uma coisa muito engraçada na Apollo 18, quando ela estava no espaço, quebrou um sistema de refrigeração de ar, e aí os cientistas tinham o seguinte desafio: construam algo para eles poderem respirar com isso aqui. E jogaram um monte de coisa na mesa. Nosso caso é a mesma coisa. Construam, senhores, o desafio é construam totalmente autossustentável. Tá? A questão da do imã também na água, ele é muito legal porque já foi feito testes provando que aumenta absurdamente a questão da produção. Tá? Um outro desafio para se pensar, o Thiago já viu isso há um tempo também, nós já conversamos, é que como nosso ambiente fechado, nós temos que ver a parte da iluminação para substituir a iluminação do dia. Né, Thiago? Você comentou comigo que tem aquela história de misturar azul com verde, eu não lembro as cores. A iluminação hidropônica, hoje que é mais utilizado, é os espectros vermelho e o azul. E aí ele gera uma cor meio rosada, esse espectro é o que tem quase, não digo que tem todos os espectros, porque a luz solar ela é completa, né? Mas ele atende todas as necessidades de questão de espectro para as plantas, né? É aquela, se você entrar inclusive na internet, se você digitar iluminação hidropônica, você vai ver que essa temperatura de cor ela atende muito bem. Se usa-se também o branco, que é o branco neutro, né? Que é o branco mais amarelado, né? Que é como se fosse aquelas lâmpadas antigas, incandescente, né? Que não o branco frio, né? Que é dessas lâmpadas, aquela luz mais branca. O branco mais pro amarelado. Ele também tem uma temperatura de cor satisfatória. Mas hoje em dia o que se mais usa é o azul combinado com o vermelho, que daí ele dá aquele tom lilás, que já tem todos os espectros que a planta inclusive, eu tenho usado no
no meu aquário para produção de alga, que a alga ela é filtrante. Então eu consigo baixar o nutriente do meu aquário usando essa produção de alga, que é um sisteminha que a gente tem para produção de alga. E o azul, essa combinação, né, que forma o lilás, ele é o que mais se utiliza nessa temperatura de cor. Mas a questão de iluminação, é o que eu comentei no grupo, ela vai um pouco além de temperatura de cor. Tem alguns outros fatores que é interessante a gente estar estudando, que vai desde o lumen, o ângulo de incidência, o par é importante. A gente tem um equipamento que a gente consegue medir o quanto de luminosidade está chegando nas plantas de forma efetiva, né? E aí a gente consegue ter um parâmetro de altura, de lâmpada, ângulo, e não só o comprimento, né? É um estudo que é bem interessante a gente tá se aprofundando, que é o que vai alimentar a nossa produção, né? A parte de fotossíntese, não só a parte de nutrientes. É importante também. Legal? Eu queria, aproveitando que eu tô no áudio, a gente, foi comentado uma questão de geração de gás, né? Eu queria perguntar é um comentário, na verdade. A bioponia, a gente produz o nosso nutriente à parte, né? Depois ele é colocado no sistema. Correto, ô Emanuel? É isso aí, você faz a mistura e joga na água do sistema. Entendi. É isso. Então, eu levantar a questão se não há, acredito eu que tenha, né, a produção de gás, né? Será que não, essa geração de gás, ela não, sei lá, não é muito grande, não sei. O problema de geração de gases, né, no caso, está só na compostagem lá. No sistema da compostagem que vai gerar metano aos montes, né, amônia. Então aí que está o problema. Mas essa produção do nutriente, eu acho que não é muito... Não gera praticamente muito pouca coisa, quase nada. Entendi. Teria que avaliar, né? Por mais que assim, é porque como a gente vai estar trabalhando num volume muito grande de produção, né, na parte de aquaponia, hidroponia ou bioponia, acho que o volume também de nutriente que vai ser produzido para a bioponia, acredito eu que vai ser grande, né? Aí a minha dúvida é se essa quantidade de nutriente que a gente vai produzir para a bioponia não gera uma quantidade de gás que de repente é algo da gente avaliar, né? Tá observando. Sim, Tiago, mas aí eu não consigo visualizar nesse momento uma outra alternativa, porque a alternativa seria a adubação química, que não é o caso. Não, então, não. No caso da adubação química, realmente, ela não vai ser algo que a gente vai poder contar, né? Como eu comentei lá no grupo, eu acredito que a hidroponia, né, utilizando o adubo químico, ela vai nos suprir até um determinado tempo. Depois, como o Luiz acabou de comentar, a gente vai ter que buscar praticamente 100% de sustentabilidade, porque a gente não consegue ir no mercado e comprar um nutriente, um micronutriente, a gente não, de certa forma a gente não tem reposição das coisas, né? Então a gente tem que se tornar sustentável. E a bioponia com a aquaponia, eu acho que são os métodos que realmente vão ser os nossos carro-chefe, né? Que vão atender esse quesito, né, de sustentabilidade. E é só a gente avaliar esses pontos, né? Tanto a aquaponia quanto a bioponia, né? Essas questões de geração de gás, enfim, de tudo, todo o sistema, né? Se tem algo que possa estar fugindo daquilo que a gente precisa, né? Eu penso que quando nós equilibrarmos o sistema, os elementos químicos eles vão ser reutilizados sempre.
Aí eu não vou precisar adicionar mais, porque eu vou criar a planta vai ser o alimento da galinha ou nosso, eu vou defecar, a galinha vai defecar, o processo vai começar novamente. Então, quando houver um equilíbrio do sistema, ele por si só vai se realimentando. Então, eu vou ter que ter micronutrientes por um determinado período. Depois, ele entra em equilíbrio. Eu não tenho muito essa preocupação. Que assim, fora a questão do micronutriente, né, que a gente tem que se atentar, tem outros fatores que é importante. Por exemplo, no sistema de bioponia, um fator que é muito importante é a gente manter o pH adequado. O sistema hidropônico, o hidropônico não, perdão, o aquapônico, né, da aquaponia, ele precisa de um pH satisfatório para que não tenha a precipitação exatamente dos micronutrientes. Porque, por exemplo, o ferro tem um certo pH que ele se precipita, ele se torna inorgânico, a planta não absorve. E o que a gente usa para tamponar o ambiente? São carbonatos, não falando besteira, mas eu acredito que são os agentes que têm são soluções tampão, né? A minha preocupação é, será que a gente vai... Casou 4. Isso. Calcário. Isso, então exatamente o que você falou. Esse sempre foi um elemento que eu defendo que nós temos que ter uma quantidade bastante grande armazenada. Esse é o único elemento que nós vamos ter que ter em quantidade muito grande. Então, Paulo, uma coisa que eu estava pesquisando, a água, quando ela é subterrânea, quando ela vem que é o que a gente vai ter em mãos, né, águas que vêm do lençol, elas são ricas em carbonatos e magnésio. Então, ela já, nesse quesito, acredito eu, de tamponamento, ela vai ter um pH ideal. O que acontece? Quando o sistema começa a gerar o nutriente, amônia e houver a quebra, o pH tende a baixar, a acidificar. E aí a gente tem que fazer o reequilíbrio do pH. Entendeu? Então, esses detalhes que a gente tem que estar avaliando. Sim, todas essas análises vão ter que ser feitas em loco, né? Nós vamos ter que ver, ter que ter análise da água, análise do nosso solo, enfim, tudo isso vai ter que ser estudado. Ô, pessoal, desculpa estar cortando vocês. Bom, agora já cortou, né? Bom, eu não sou especialista nessa área de horticultura, de piscicultura, nada disso. Mas eu fiz algumas pesquisas. Então, assim, eu sou bastante curiosa e eu vou atrás de pesquisa, né? Então, assim, eu pesquisei um pouquinho num artigo chamado Cultivo de Hortaliças Orgânicas. E nesse artigo, ele fala onde a gente pode encontrar os micronutrientes. Então, aqui diz, em ossos, compostos, restos de galinha e peixe, cogumelos, algas marinhas, ervas daninhas, humus, plantas aquáticas e castanhas. Então, aí a gente pode conseguir os micronutrientes. Então, no caso do restos de galinha e peixe, a gente vai conseguir. Cogumelos também, como vocês mesmos... Espera só um minutinho, Thiago, tá dando interferência. O cogumelo mesmo, como vocês disseram, tem a possibilidade da gente cultivar. Ervas daninhas, também a gente pode fazer esse cultivo, humus e plantas aquáticas e as castanhas. Então, a partir daí, a gente consegue os micronutrientes. Aí, lógico, a gente tem que pesquisar a quantidade, né, tudo certinho. Eu também pesquisei aonde a gente pode conseguir fontes de nitrogênio para as plantas. Então, aqui diz sangue e ossos, borra de café, penas, restos de peixe, folhas verdes e urina. Depois eu pesquisei fósforos.
A gente consegue através também do sangue, ossos, cinzas de madeira, xaxim, rocha calcária. Enxofre, humus, potássio, sangue, ossos, samambaia e restos de peixe. Cálcio, ossos, rocha calcária, folhas picadas, conchas, cinzas de madeira e xaxim. Depois eu fui atrás de alimentos alternativos para as galinhas. Então, eu verifiquei aqui que em alguns artigos que eles recomendam utilizar o milheto. Eu não conhecia o milheto, daí eu fui pesquisar. É bem utilizado o milheto. E aqui diz que o milheto, olha, ele é o 6º cereal mais cultivado em todo o mundo. É uma espécie bastante rústica e adaptada aos solos de baixa fertilidade. Ele pode substituir o milho e o sorgo em até 70% na formulação de rações para aves, peixes e ruminantes. Então, a gente podia pensar nessa hipótese também de cultivar o milheto. O que você acha, Paulo? É uma alternativa, eu não me lembro, agora não tenho esse dado, talvez o Emanuel tenha, a produtividade dele. Nós precisamos ter culturas que tenham alta produtividade, mas nada está descartado. Se nós conseguimos ter uma produtividade boa do milheto, talvez equiparada ao milho, que na minha concepção é baixa por hectare, nós podemos dividir a área aí entre milheto e milho. Vamos estudar isso aí. Tudo que você falou aí, que são fontes de micronutrientes, o que nós vamos ter aves, que nós vamos ter os ossos, as penas, podemos incinerar isso para utilizar, peixes e os próprios ossos humanos, que vai para a incineração e depois pode ser utilizado na adubação. Um circuito fechado. Se for no último caso, vai utilizar. Certo. Paulo, eu também pesquisei aqui, olha, tem alguns artigos que eles usam a farinha da raiz da mandioca, como você tinha dito. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no que eu pesquisei. Farinha da mandioca, eles usam tanto a raiz quanto as folhas e o caule. A folha e o caule é fonte de minerais e vitaminas. Aí tem castanha de galinha, castanha de cutia, farinha de pupunha, a farinha de peixe, rame, que eu não conheço essa planta, mas aqui eu achei bem legal, que fala assim: o rame produz até 60 toneladas em massa verde por hectare. As folhas contêm 24% de proteína e devem ser servidas in natura para as aves. Os ovos das galinhas alimentadas com rame apresentam gema mais alaranjada devido à grande composição de caroteno. E a casca torna-se mais forte em virtude da planta possuir 6% de cálcio. Então, quer dizer, o rame, ele tem uma grande quantidade de cálcio. Essa grande quantidade de cálcio vai para a casca. E depois a gente vai poder usar essa casca como adubo e também como para utilizar até na aquacultura, né? Aquicultura, como fonte de cálcio, né? Eu achei bem legal. Aí aqui também fala da folha de bananeira. Eu não sei se a gente vai ter bananeira lá, mas se tiver a gente pode usar. Elas auxiliam na alimentação e servem para vermes, controle de vermes das galinhas. Eu achei legal isso daí também. Então é isso que eu pesquisei: o rame, a folha de bananeira, farinha de pupunha, algumas castanhas. Você está acabando com o trabalho da Priscila, né? Oi? Você está acabando com o trabalho da Priscila. A Priscila está fazendo esse estudo das galinhas. Então, eu achei hoje esses artigos. Eu achei hoje.
Eu nem sou da área, eu só estou tentando ajudar com o que eu posso. Então, manda lá para a Priscila, que a Priscila está fazendo esse trabalho aí com as galinhas. Então, É que como vocês falaram que hoje o tópico é nutrição geral, então eu fui atrás de nutrição. Não, então foi falta de especificação, é nutrição das plantas, né? A galinha é uma coisa tão específica que nós vamos ter que fazer um estudo à parte só para as galinhas, né? Tá joia. Com certeza. Deixa eu fazer uma adendo rapidinho, Paulo. Ureia assim, da urina vai ser fácil a gente conseguir também. É só colocar nos banheiros comunitários, assim que nós vamos ter, nos masculinos, uma área das mictórias, a gente pega toda ureia também. Isso é fácil, que nem nos quartéis tem. Os quartéis é muito comum das Forças Armadas ter essa cultura. É claro que a gente pode tentar fazer nas residências, eu acho mais difícil, mas nos coletivos se torna fácil. E poder ter esse tipo de nutriente, no caso, que vai ser necessário. Mas, Raquel, perfeito a tua pesquisa. A ideia é basicamente essa mesmo. Nós temos que criar um ciclo perfeito de autoalimentação. Infelizmente, nas partes acadêmicas, são muito jogados aquilo que depende de produção, de produtos externos. E nós temos que criar esse ciclo perfeito. E dá para ser feito. Tá? Aquela história, muitos países, muitas culturas fazem isso naturalmente. E não tem um décimo do estudo técnico que a gente tem. Eu acho que a ideia é legal pensar nisso mesmo. Perfeito, maravilhoso seu trabalho. Manda para todo mundo, não manda só para a Pri, não. Pode eu deixar. acho que é muito legal, tá? Porque a ideia basicamente é isso. Vamos tentar sempre fazer o ciclo perfeito em cima daquilo que a gente pode produzir. E é aquela história. No começo, a gente pode ter toneladas e toneladas de produtos químicos para poder fazer isso ou minerais. Depois isso acaba. Se no começo vai jogar isso tudo e vai se equilibrar, eu sou leigo, mas eu acredito que com o tempo aquilo ali vai ser retirado. O que é mais vantagem, de repente? Fazer o aerado, fazer a produção aerado e fazer um controle? Ou, de repente, a gente pensar na terra mesmo e estar trabalhando toda essa parte de estar renovando os minerais, as proteínas? Tem que se avaliar. O que é mais vantagem a longo prazo? A curto prazo, a gente faz hidroponia com todos os produtos químicos. Não tem problema. Pega fósforo, pega tudo que tiver, potássio, tudo que precisar, no decorrer do primeiro ano, a gente pode fazer tudo. Entrou dentro das colônias, calcula no máximo 2 anos. Se a aquaponia ela consegue suprir a maior parte das coisas, é trabalhar em paralelo. E plantar essas coisas também em paralelo. Quando a parte da construção for liberado, é depois de 6 meses do início da obra que nós vamos começar a plantar. Então nós temos que calcular também, isso a fazenda experimental vai servir muito para isso, quanto tempo demora para produzir isso que você falou. Tem algumas plantas que de repente em 15 dias está ok, principalmente com água magnetizada. Tem outras que de repente demoram 1 ano. Então tem que ser feito esse estudo aí para a gente saber como é que nós vamos agir. Certo. Tá? Mas o caminho é bem por aí mesmo. Tá, joia. Depois eu mando para todo mundo os artigos e um resumo de tudo que eu fiz aqui. Então, posso só fazer um parênteses rapidinho? Vai lá, Jair. É bacana ver que tudo está convergendo assim para funcionar como uma engrenagem, tanto com a bioponia quanto com a produção daí de outras partes com canteiros. Eu acho interessante, que nem o que a Raquel disse com relação aos nutrientes agora. Tudo vai voltando, né? Então é isso que eu acho bacana, como as teorias da sintropia do Ernest Cote, né? Essa forma de se trabalhar agora entendendo o mecanismo da biologia como um todo, assim, do solo que a gente vai usar e da água, né? No caso da bioponia.
Então já está uma coisa bem encaminhada. E o Luiz Aurélio nos tranquiliza dizendo que nossa fonte de energia não será problema. Então é isso, gente. Tá tudo bem encaminhado já. O que eu queria saber, assim, Emanuel, se teria possibilidade, por exemplo, da gente fazer ver a viabilidade disso tudo também, né? A gente levantar o custo, tudo disso daí, da gente começar a fazer já um trabalho indoor ali dentro da tua propriedade. Você acha que isso seria muito complicado? A gente poderia tá começando a correr atrás disso daí, de viabilizar isso até a fazenda vir a acontecer? Estão ouvindo agora? Pessoal? Sim, tá perfeito, agora tá perfeito. Não, aqui eu já tenho feito essas várias experiências aqui, assim, fechado no sítio mesmo, né? Para ver os resultados e tal. E conforme vai se aprimorando e aprofundando esse tipo de experiência, lógico, a gente vai compartilhando com todos, né? Inclusive, ficou já o convite, já falei com o Paulo até, né, para um dia puderem vir visitar aqui, conhecer o trabalho que a gente está fazendo, vai dar para gerar uma grande discussão, né, encher de profissionais da área aí, fazendo avaliações e discutindo essa questão de uma maneira mais aprofundada, né. Acho que vai ser bem interessante. Olha, Jair, para responder aí a sua questão aí, por isso, baseado na teoria, não é teoria mais, né? No que o Ernest faz lá na Bahia, é que eu digo que o sistema se equilibra, que nós vamos conseguir equilibrar, porque ele conseguiu equilibrar, ele fabrica água lá na fazenda dele, né? Numa terra devastada. Por quê? Porque ele fez... Ele fez o trabalho com a natureza e não contra a natureza. Então, essa é a minha tese de que, num determinado momento, o sistema se equilibra, se a gente fizer tudo baseado na biologia, baseado no que a natureza fabrica. E eu queria perguntar para o Emanuel sobre a água imantada. Você tem alguma experiência, tem algum conhecimento disso, Emanuel? Não, só leitura. Eu li coisas a respeito, vi materiais, artigos, mas nunca usei. Realmente eu não tenho uma verificação minha, pessoal. Então, é que o fabricante lá, ele está querendo cobrar muito de um equipamento. Ele pediu R$45 mil. O equipamento nada mais é do que um tubo com engrenagens imantadas dentro. E assim que nós tivermos verba, aí é um dos primeiros equipamentos que nós vamos comprar, e como não vai estar podendo utilizar ainda na fazenda, talvez a gente vá utilizar aí na sua propriedade, para ver a funcionalidade desse equipamento, dessa máquina aí. Até eu estava conversando com o Jack falou, não esquenta a cabeça não, que é super fácil quanto a isso. Até pegar um imã, na verdade, colocar água, deixar a água imantada, o princípio é basicamente o mesmo. A única diferença é que ele gera um turbilhão da água passando entre os veios, e todos os veios são magnetizados, então ele ativa mais a questão da água. Manda o material que o Jack passou para todo mundo. Aqui a gente dá para espalhar conhecimento. E aí, isso é bacana e muito simples. Uma outra coisa que eu estava conversando uma vez com um engenheiro florestal, e ele disse para mim o seguinte: coloque as culturas diferentes, todas plantadas próximas umas às outras. O nutriente de uma não é usado muito na outra, e vão se equilibrando naturalmente, como é feito na floresta. Tá? Então, isso também vai ser uma coisa fácil para equilibrar isso. E uma coisa bacana também é usar o sistema de poda nas árvores. Vamos supor que
vamos imaginar um cenário que a gente consiga criar uma floresta lá dentro da nossa colônia. Eu acho que não é impossível, eu acho que dá. Mas assim, a gente faz... né? Então, o sistema da poda, levando as árvores primárias, né? Que a formação de florestas é em 3 níveis, né? Então, as primárias, as secundárias, né, e as terciárias. As partes primárias, a questão da poda nela, faz com que os nutrientes emerjam, assim. E esse material da poda da árvore, ele é picado e incorporado novamente. Então, não há perca de nada, não há desperdício de nada. Isso que é o fantástico da coisa. E uma coisa assim relativamente tão simples, né? Luiz, esse princípio que você falou aí é o princípio da permacultura. E nós imaginamos utilizar esse princípio da permacultura nas colônias, que é tudo junto e misturado, certo que com uma certa lógica, mas esse princípio nós iremos utilizar bastante. Então isso já está na linha de atuação. Não, tem que ser, inclusive, aquele equipamento que nós mostramos. Eu vou colocar de novo aqui para quem chegou depois, um vídeo, depois vocês assistam com calma. É um equipamento que ele é tipo como se fosse uma impressora, vamos colocar assim, né? Aqui do lado, tá? Depois a gente coloca no Face também. Ele é um equipamento que ele vem, ele ejeta a planta na terra e ele faz isso tudo automatizado. Imagina um braço que ele vem, inclusive ele molha, ele joga tudo controlado por computador. Como nós vamos trabalhar com tubo ármico imagina um tubo assim, só que nós estamos falando de 15 metros de raio, a perder de vista, por quilômetros, numa reta. Então, eu estava conversando com o pessoal que também é ligado indiretamente com robótica, qual que é a ideia? Nós vamos pegar aquele equipamento e ele vai fazer tudo automático. Então, ele vai intercalando isso. Isso é tudo gerenciado por software de computador. Por que nós vamos ter que fazer isso? Isso não é luxo, não. Porque no começo, cada colônia ela vai ter uma média de 200 pessoas morando nela, onde mais ou menos 100 vão estar cuidando só da parte da alimentação, só que nós vamos trabalhar no pico máximo dela. Quando eu falo pico máximo, é produção para 7.150 pessoas por dia. Alimentação, nós vamos fazer por máximo, por 3 motivos. Primeiro, para testar se a gente está conseguindo atingir realmente o máximo. Então, no decorrer desse período, a gente vai ter um levantamento e as deficiências de solo, a gente vai tirando todas essas dúvidas. Claro que tudo começa na fazenda experimental, mas 6 meses depois, pauleira em cima, direto da parte das colônias. Segundo critério, para a gente fornecer alimento para o nosso próprio projeto. Porque eu vou ter o pessoal da construção civil, cada grupo vai ter uma média de 8.000 pessoas, então eu já tenho que fornecer, que seria na verdade uma colônia e pouquinho, né? Que forneceria para todo mundo, e também para que a gente venda para fora, porque nós vamos ter uma crise de abastecimento gigante. Não para visar lucro, mas sim para não deixar as pessoas passarem fome, principalmente no nosso entorno. E desidratar muitos alimentos. Muito pegar sementes, fazer tudo que a gente pode fazer para enriquecer o máximo possível, porque uma dificuldade que nós vamos ter muito grande é de sementes que não sejam transgênicas. Mesmo que a gente tenha os silos para poder guardar as sementes, conseguir não transgênicas, testar, vai ser complicado. Então, nesse período também, já vai levantando as sementes para poder armazenar num processo bacana, totalmente industrializado, que dura 25 anos, sem manutenção. Claro que a aspiração de ar que é normal. Então, esses são os desafios. Essa questão desse equipamento, por exemplo, ele tem que ser muito testado, porque é um software, e esse software vocês vão determinar. Se colocar água naquele dia magnetizada, qual a quantidade naquele ponto é o melhor. Então nós vamos fazer N testes, para saber se uma quantidade maior de água é melhor,
cima menor, se isso, se aquilo, tem que colocar nutrientes, se que não tem. Isso tudo intercalado em permacultura. Então, em situações diferentes. Eu estou vendo com o pessoal também para ver se ele colhe sozinho. Se ele chega a nível de robótica, prende, joga para o lado numa cesta, se ele faz uma coisa mais mecanizada. Não que eu não queira dar trabalho para as pessoas no futuro, mas sim porque 100 pessoas cuidando de umas 7 mil, pela forma nós vamos fazer muito pouco. Então nós temos que ganhar tempo nesse sentido, tá? Os desafios são enormes em frentes diferentes, mas tudo é possível. Tá? Então, assim, eu só quis dar esse adendo para vocês terem uma visão um pouquinho maior das possibilidades que a gente tem. Tá? A ideia é sempre fazer isso daí, e o que vocês forem passando, testando, dando certo, é o que a gente vai testar. Lá dentro, depois testa mais vezes, tem um ano para ficar testando, até o momento que nós vamos chegar numa equiparação de que chegamos ao nosso tópico, e sempre com 30% a mais de alimento, tá? Se é para 7.150, mais 30%. Sempre calculando 30% a mais de alimento, 10% a mais de moradia, são as margens que a gente trabalha. Tá ok? Paulo, dá sequência aí que eu acabei entrando, desviei um pouquinho o assunto. Liga teu microfone, Paulo. É verdade, senão ninguém ouve. Foi legal para as pessoas aí irem aí tomando mais ideia de todo o projeto, né? Eu gostaria de elencar, então, eu acredito que o assunto foi bastante debatido, mais detalhes nós só vamos poder pôr em prática na fazenda experimental, exceto na nossa fazenda emprestada do Emanuel, né, que ele vai ajudar a gente bastante na prática. Nós vamos ter que utilizar mais lá na fazenda experimental, né? Eu gostaria então de que elencassem um tema para que nós discutíssemos na próxima reunião, estudássemos durante a semana e discutíssemos na próxima reunião. E eu queria pedir para Raquel, você que está fazendo lá no Google o cadastro dos produtores de abelha, cria lá uma pastinha para a gente fazer o cadastro de fornecedores de sementes. Tá joia, pode deixar. Aquele formulário de cadastro, Paulo, eu fiz geral para a gente usar para tudo. Tudo que precisar na fazenda experimental, não é só para apicultura, não. Legal. Então, vamos começar a buscar informações aí. Podemos centralizar em você, Raquel? Pode, fica tranquilo. Então, quem tiver aí endereço, telefone, de preferência e-mail de empresas, mandar para a Raquel, que a Raquel manda um e-mail para a empresa para a gente fazendo o nosso cadastro de produtores de semente. No grupo aí já surgiram bastante informações a respeito, né? Mas nós precisamos sistematizar isso tudo e arquivar de forma organizada. Então, eu gostaria de saber aí qual a sugestão para discutirmos na próxima reunião. Estudarmos durante a semana e discutirmos na próxima reunião. Falar para vocês que eu estarei na ONG no sábado e no domingo, Raquel, Tiago, Luiz, você também vai para Olambra? Não? Então, eu, Raquel, Tiago, e quem mais vai para Olambra? Nós vamos lá numa feira de flor, plantio de flor industrial, né? Mas é bastante interessante para a gente ver, não é bem a nossa área, mas é bastante interessante para a gente ver equipamentos para produção de flores, que no fim é vegetal. Lamentavelmente, a feira de horticultura teve lá na Olambra no começo do mês, e eu perdi, dei uma bobeada e perdi.
Mas então nós estaremos aí no domingo, lá na Olambra, fazendo uma visita na feira, na Inflor, e depois a gente vai fazer um relato para vocês aí na próxima reunião. Fique então aberto aí a sugestão, o que nós vamos discutir na próxima semana. Deixa eu só fazer um adendo rapidinho antes do Manuel falar. Mas, Manuel, tem a ver com você. As plantas que a Raquel sugeriu, se você puder comprar algumas delas, já começa a plantar. Porque aí você já vai começando a ter um teste de saber quanto tempo demora, já começar a ter uma base que vai auxiliar muito na hora da fazenda experimental. Até fornecedores, Raquel poder levantar fornecedores também, porque aparecem umas plantas diferentes que a gente não conhece, né? Dá uma estudada sobre isso também, Paula, que eu acho que isso vem muito a somar em todos os sentidos. Pode deixar. Luiz, não é desconhecida não, viu? É que nós não elencamos na nossa relação, mas nós estamos fazendo esses bate-papos para ir surgindo ideias, né? Toda colaboração é bem-vinda, mas beleza. Vamos fazer um trabalho aí de mais aprofundado aí no mileto e no rami. No rami. Só um detalhe, né, pessoal? Por exemplo, aqui na minha região é muito comum se plantar milheto. Né? É uma rotina. Você planta milheto como pastagem para gado leiteiro, principalmente. A produção de semente dele é muito pequena, realmente. Não dá nem para comparar com milho ou com sorgo. A produtividade de semente não é grande, mas ele produz uma forragem muito abundante, que ela rebrota, por isso que é usado como pastagem. Assim como o capim-rami, né, que é uma pastagem também e é utilizada aqui para gado leiteiro, até o pessoal que lida com galinha, ovelha e tal, usa o rami também. Então é bastante comum. Assim, na silagem. Né? Só que eu queria aproveitar para colocar uma sugestão, assim, que eu sou meu pensamento é meio lógico, assim, em certas coisas. Por exemplo, uma coisa que poderia ser avaliada é que tipo de plantas que vai ser implementado, ou que vai ser colocada para alimentação humana. Vamos esquecer de galinha, esquecer de tudo. Pensar para alimentação, para que a gente comece a ter um pouco de foco nesse rumo do tipo de cardápio que vai ter, tipo de planta que vai ter que ter, né, para daí sim começar a fazer um estudo um pouquinho mais aprimorado na produção disso. Né, se é em canteiro, se é no chão, se é numa manta, com esteira, que tipo de alimento que se vai ter. Eu acho que era uma boa pesquisa para ser feita durante a semana, para depois ser discutida. E a partir desse cardápio, supostamente, é que partiria-se para as técnicas de produção de cada espécie. Só uma sugestão minha. Emanuel, você não está errado, não. Nós estamos tentando formar o grupo dos nutricionistas. Inclusive o Fernando está aí participando. O Fernando está no grupo de nutrição. Mas está difícil a gente conseguir juntar um grupo como esse da alimentação que nós juntamos. Nós estamos tendo dificuldade aí de nutricionistas. Então, qual seria a ideia? Os nutricionistas fariam um cardápio baseado num consumo de aproximadamente 2.500 calorias e eles dariam a necessidade de produtos ou de vegetais que nós deveríamos produzir. Então, por isso que nós não trouxemos essa discussão ainda aqui no grupo, mas nós temos já uma relação bastante adiantada de cultivos que nós deveríamos fazer. Mas estamos aguardando a formação desse grupo de nutricionistas para a gente fazer exatamente baseado em calorias, qual a necessidade de cada produto por dia, por mês, enfim. Aí nós vamos, em função de tempo de produção daquela cultura, nós vamos ter a necessidade diária a ser produzida.
aí nós conseguimos avançar no nosso trabalho nessa linha que você está colocando. Você não está errado, não, mas nós estamos tendo aí, nós adiantamos bastante esse grupo da alimentação e o grupo da nutrição ainda está em formação. Por isso que nós não trouxemos ainda essa questão aqui mais diretamente com necessidade de quantidade de produto. Por exemplo, quantos quilos de couve eu vou ter que produzir por dia? Baseado nisso, eu vou definir qual é a área necessária de couve que eu preciso ter. Mas isso eu preciso que o grupo de nutrição faça essa sugestão de cardápio, que evidentemente vai ser um primeiro passo, né? Depois isso vai ser adaptado, mas eu preciso ter essa informação dos nutricionistas. Compreendido? Posso? É uma coisa com relação à nutrição, né, que é uma dieta nossa que é baseada muito em amido, né, a gente vê o básico da alimentação brasileira, arroz e feijão, né, então aí são a variedade de alimentos que vai ser importantíssimo aí para a nossa sanidade, né. Acho interessante também a gente, não sei se com relação ao, já tem o grupo o pessoal focado em energia, Luiz, já começar a fazer o levantamento também, nem o Thiago falou, a gente aprofundar também os estudos aí na luminescência, né? Isso é bastante importante, juntamente com o fator biológico também, de solo e água, né? Isso aí acho que tem que estar meio que andando junto também, junto com a variedade, aí, como o Emanuel falou, do cardápio, elaboração de cardápio, tudo já são coisas que seriam importantes, assim, eu acho que está levando um pouco junto. Quer complementar alguma coisa, Emanuel? Não, acho que é isso aí mesmo. Porque, na realidade, a minha preocupação é a seguinte, né? Se o foco nessa alimentação vai ter grãos, né? O estudo em cima vai ter grão, vai ter raiz, vai ter folha, vai ter fruta. Quer dizer, tentar descobrir nesse menu que você falou, né? Num cardápio, que vai ser seguido o ano todo, equilibrado, com diversidade e tudo mais, que tipo de alimento que seria feito, porque daí sim você pode partir para um estudo mais aprofundado de como que produz essas coisas. Né? Às vezes é uma coisa mais simples, tal e tal tipo, pronto. Né? Ou se é uma diversidade muito grande. Bem, então, como essa questão aí me parece que está aflorando, eu vou fazer o seguinte, ó, eu sugiro que nós façamos uma discussão de quais as possíveis culturas que nós teremos, sem discutir a área, sem discutir a importância de cada uma, mas quais as possíveis culturas que nós deveremos ter nas colônias. Eu já tenho uma lista mais ou menos alinhavada aí, eu vou passar essa lista no grupo, e aí nós damos uma pensada a respeito, e a próxima reunião a gente foca em quais as principais culturas que nós vamos nós vamos trabalhar nas colônias. Todo mundo concorda? O Afonso entrou aí agora. Boa noite, Afonso. Você está entrando aí já quase no final da nossa reunião, mas seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Depois você vai poder verificar aí pelo YouTube, nós vamos pôr o link, que aliás já tem o link aí, e depois nós vamos disponibilizar para quem não conseguiu participar, que assista essa reunião. Ok, eu vou assistir sim. Okay. Deixa eu só aproveitar, ô Jair, desculpa, você falou no momento que tocou meu telefone, era importante, tive que atender, você estava falando alguma coisa para mim, eu acabei não conseguindo entender todas as conversas. Você pode repetir para mim, por favor?
Então, o Emanuel, ele levantou a questão do cardápio, né, e eu também coloquei, são tipo assuntos que daria para a gente estar levando um pouco junto, fazer o estudo da demanda de luminescência que cada planta vai demandar, de acordo com o cardápio formulado. Se, assim, o pessoal de energia, não sei se já tem um pessoal aí que é focado nesse tema aí da transição planetária. É muito importante a gente estar, porque o profissional de elétrica, por exemplo, é uma matéria assim que faz parte, né, da formação do eletricista, a luminescência, né? Então a gente está levando um pouco junto também isso daí, caso a gente, por exemplo, a gente demande dados aqui para eles já entrar com as pesquisas aí, para ver se já tem tecnologia no mercado, acredito que tenha também, eu sou um pouco da área de elétrica, então esse tipo de coisa. Os dados que a gente gerar com relação com o cardápio formado, se o pessoal também de energia já vai estar alinhado com a gente aí para estar completando as informações aí. Então, deixa eu te responder. Não temos um pessoal... nesse caso, eu precisaria de um engenheiro de iluminação. É uma coisa mais específica. Quanto a essa parte não é tão complicada. Precisa estudar os modelos que estão sendo feitos no Japão, na Inglaterra. Tem que pegar os modelos para poder fazer, inclusive, os testes, né? Para ver o que se adapta melhor às nossas situações, às nossas realidades. Tá? Eu, particularmente, ainda não tenho. Mas, para eles, é a parte mais fácil. Nesse momento, eu acho que não é legal o enfoque. Vamos fazer, vocês são especialistas numa área, é legal trabalhar a qualidade que vocês entendem. Eu prefiro, nesse momento, não misturar, porque, vamos fazer uma linha cronológica. A gente tem que ir de baixo para cima, né? Nós estamos falando de solo, agora vamos falar do que precisa, até o momento de chegar à iluminação, para seguir uma linha, porque assim vai dar mais corpo ao que a gente está fazendo. A parte que vai é a parte mais fácil, o que cor, luz, isso é só fruto de estudo, só. Ô Luiz, desculpa, eu estou usando da Raquel aqui que o meu celular deu tilt aqui. Essa questão da iluminação, ela é um fator importante de avaliar, mas é um fator que já tem muita literatura para a gente se basear. Inclusive isso que você falou, né, que é usado lá no exterior, realmente eles têm já um estudo bem aprofundado. Eu acho que seria legal, quando a gente entrar nesse mérito, né, na questão de iluminação, a gente não buscar... o parâmetro, ele já está, de certa forma, mastigado, assim, tem bastante parâmetros já bem definidos quanto à iluminação indoor, né, a parte em ambiente fechado. Eu acho que seria legal a gente trabalhar muito em cima da parte de qualidade mesmo, né, a gente buscar a melhor tecnologia, mais duradoura, que tem uma economia de energia boa, essa parte de vida útil, seria legal, porque eu acho que essa questão de parâmetros, hoje em dia você consegue praticamente de tudo. Eu falo porque, mais uma vez, no meu aquário, a parte de iluminação ela é muito importante, porque o meu aquário é marinho, então é uma coisa que eu me aprofundei bastante, porque é uma coisa que é um dos fatores mais importantes no aquarismo marinho. Então, hoje em dia você consegue de tudo. O fator X que eu acho, né, no nosso caso, é a qualidade mesmo, buscar a melhor tecnologia, a mais duradoura, com maior economia de energia. Lógico, quando a gente entrar no quesito iluminação, né? Aí eu só fiz um adendo. Tá, mas quanto a isso, fica tranquilo, que isso já deu uma levantada. Nós vamos importar provavelmente da China, porque existe uma fábrica específica na China que ela dá uma durabilidade, tudo é LED, tá? Nós vamos trabalhar 100% com LED, salvo algumas exceções, mas tudo é LED, porque LED dura muito. Tá? A durabilidade de LED, eu já fui em algumas feiras de iluminação, eu já tenho alguns fabricantes, parece que tem uma fábrica que foi lançada no Brasil, também que vai viabilizar, mas aí estudo de custo e tempo de vida útil. Tá? Então, assim, iluminação é uma área elétrica. Vamos focar vocês são valiosos demais para a gente desviar o foco aqui com a parte de durabilidade, desde que eu já tenho
Eu já estou quebrando a cabeça nisso, preciso de mais gente para se unir a isso, mas já andei fazendo uns estudos, e no momento certo, lá na frente, a gente mata essa história aí. Vamos focar onde vocês são especialistas. Tá ok? Uma sugestão na questão de alimentos, verifiquem os alimentos que demoram mais para produzir. É uma sugestão minha. Claro que é vocês que vão conduzir isso. Mas comece a dar uma estudada, principalmente, como eu estava falando do coqueiro anão, certas situações que elas demoram muito para dar frutos. Porque é bacana, porque a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é fazer sementes, fazer mudas, é aquilo que vai demorar para poder nos trazer benefícios, no caso, os alimentos, tá? É uma sugestão minha aí, mas a área é de vocês. Bem, então fica aí elencado o tema das culturas, das possíveis culturas que nós teremos nas colônias, e nós discutiremos na próxima quarta-feira, de preferência com um relatório. Quem tiver a possibilidade, ou quem fizer alguma sugestão nova aí com uma cultura, já faça aí um breve relato das necessidades básicas e produtividade, enfim, tempo de produção, nutrientes principais, para que a gente possa ir formando essa biblioteca, né? Eu vou disponibilizar no grupo a minha lista de sugestão e, em cima disso, a gente agrega aí outras informações e outras culturas. Fica combinado assim? Alguém tem alguma discussão, alguma questão a colocar? Eu me recordo dessa lista que você falou aí, da apresentação aí da Fazenda, aquele vídeo hangout da falar da Fazenda, que seria legal a gente estar delegando, então, cada um, de acordo com sua especialidade aí, tem uma pessoa que é especializada em hortaliças, outra em grãos, outra em produção de castanhas, leguminosas, né, uma coisa assim, esqueci o nome técnico agora. Então vamos tentar, cada um de acordo com as suas afinidades, que isso já poupa um tempo enorme também, né? Então, de acordo com as afinidades de cada um, assim, já se aprofunda e vamos para cima. A minha ideia não é que a gente traga aqui estudo de cultura, é para trazer um breve relato, porque o plantar a cultura, o cultivar, depois de definido, já é um outro passo. Aí a gente vai fazer na prática lá com o pessoal de campo, os profissionais, os agrônomos de campo, né? O que nós temos que definir aqui é mais a estratégia e mais definir que tipo de cultura, qual é a cultura que nós vamos levar. E eu disse aí da questão de fazer um breve relato, por causa das sugestões que a Raquel fez, e depois complementado pelo Emanuel, que é a questão do milheto. O milheto tem suas vantagens, mas ele tem algumas desvantagens, no nosso caso, por causa da baixa produtividade, da baixa produção por área. Como nós vamos ter área limitada, nós temos que ter culturas que tenham um bom rendimento. Então, talvez o milheto não seja descartado, mas ele seja utilizado nos piquetes onde as galinhas vão serem soltas durante o dia para fazer o pastejo. Da mesma forma, o rami poderá ser utilizado também para criar massa verde, para fazer compostagem, para alimentar as galinhas, mas não como uma cultura específica. Porque eu não estou descartando, hein? Veja só, não estou descartando. Eu estou só dando o exemplo do que nós temos que levar em consideração. Nós temos que levar em consideração que nós temos áreas limitadas e que nós vamos precisar ter aí
uma expertise para selecionar as melhores culturas para que a gente possa aproveitar melhor o espaço que nós temos. Paulo. Oi. Eu estou aqui com uma informação, olha, sobre o milheto, tá? Diz assim, eu não sei se isso é muito ou é pouco, tá? Não tenho essa experiência. Forragem e silagem. A produção de massa verde de milheto pode chegar a 70 toneladas por hectare em um corte, quando o plantio for de setembro a outubro ou no início das chuvas. Aí aqui diz também, a fase de crescimento do milheto tem duração de 75 a 120 dias, dependendo do cultivar e das condições ambientais. Então, Raquel, é exatamente isso que eu estou falando. Como nós não vamos ter ruminantes, não vamos ter vaca, por exemplo, essa massa verde toda vai servir mais para a alimentação das galinhas. Então, talvez a gente faça os piquetes com milheto, ao invés de fazer com gramínea, com outra gramínea, com gramínea baixa, fazemos com milheto. Mas você veja aí que o próprio Emanuel disse da experiência dele lá na região onde ele mora, que a produção de grãos do milheto é pequena. Então, nós precisamos ver quais as alternativas para essa cultura. Não estamos descartando, mas nós temos que colocar no seu devido patamar. Veja também que a produção dele é bastante longa, é mais do que o milho. Então são questões que precisam ser levadas em consideração. Só para acrescentar um pouquinho aí, Paulo, a média de produtividade do milheto, grão, né, que a gente colhe normalmente para plantar como forragem mesmo, ele está em torno de 600 a 1 tonelada por hectare de semente, né? Já o milho, ele dá numa produtividade relativa aí, média baixa, na região 100 sacos, vai dar 6 toneladas por hectare. Quer dizer, exatamente. É exatamente essa questão que eu quero colocar, que nós precisamos levar em consideração qual é a quantidade da produção que nós vamos retirar do solo. E em qual tempo nós vamos fazer isso. Porque o milheto demora mais do que o milho. E produz muito menos. Então, e produz uma massa verde muito grande. Sim, mas nós não vamos ter ruminante. Nós vamos ter galinha, só. Entende a minha colocação? Eu não estou descartando, eu não estou falando não devemos estudar. Nós devemos estudar sim, mas nós devemos estudar com esse viés de produtividade, de tempo de produção. Enfim, precisamos colocar nos devidos patamares aí, porque nós não vamos conseguir produzir de tudo. Então nós temos que selecionar as melhores culturas para que nós possamos suprir todas as necessidades que teremos na colônia. Ok? Ok, Paulo, mas assim, se essa ideia também não for vantajosa, eu não tenho esse problema não, viu? Só peguei isso da internet, se essa não for uma cultura ideal, sem problema nenhum. O que a gente depois precisa ver certinho é o valor proteico também. A gente produz menos grãos, mas a gente tem que ver qual é o valor proteico do milheto em relação ao milho. Aí depois vou tentar ver isso pela internet, mas se não for vantajoso, não tem problema não. Fica tranquilo. Nós podemos fazer milheto sim, Raquel, mas nos piquetes das galinhas. Ao invés de eu colocar grama rasteira, eu coloco milheto, intercalado com outra cultura, intercalado com rami, enfim. Ele poderá ser cultivado. Com gramínea e com aveia e ervilhaca, que é uma leguminosa, pode consorciar com essas pastagens. Oi, alô. Ô, Júlio, repete para nós não entendemos direito, ficou meio longe. Por favor.
Pode consorciar essas pastagens com as galinhas, com aveia e ervilhaca. A ervilhaca é uma leguminosa usada para pastagem bovina, de gado de leite, mas as galinhas também, elas aceitam bem esse tipo de pastagem, a aveia e a ervilhaca, né? E junto com o milheto, né? O milheto, usando a pastagem também com o milheto, fazendo o broto inicial, né? Elas se adaptam bem. Então, tudo isso nós vamos estudar essa semana e vamos apresentar sugestões na próxima semana, tá? Pode ser na quarta-feira, nesse mesmo horário? Tranquilo. Combinado. Combinado. Maiores mudanças, a gente se fala pelo WhatsApp. Ok, então, de minha parte, eu agradeço a participação de todos. Achei bastante produtivo, melhor do que a anterior, porque pelo menos nós começamos e não teve muito pau aí na transmissão, né? Cada dia a gente vai melhorando um pouquinho aí. Agradeço a todos, uma boa semana. E Raquel e Tiago, nos encontramos lá em Olambra ou vocês vão para Osasco? Lá em Olambra. Então a gente se fala e a gente se encontra lá ou pelo caminho, ok? Luiz, você quer encerrar? Eu quero agradecer a presença de todos. Agora, sábado, a gente tem uma reunião interna com a parte dos engenheiros, projetistas, arquitetos. É um trabalho mais fechado, porque todo mundo trabalha em lugares diferentes, vêm pessoas de tudo para cá, nós estamos sempre trabalhando. O próprio Paulo, que já vai vir também, ele defende fielmente o espaço da área de plantio, podem ter certeza, estão bem representados, tá? Que ele briga bastante por espaço, mas que é uma brincadeira, né? E aqui a gente está aqui mais para somar mesmo. Cada trabalho a gente vai sempre se complementando, até o momento que a gente vai estar todo mundo junto, trabalhando a fim, para que as coisas andem cada vez mais rápido. Ok? Praticamente quarta-feira não sei se eu vou poder estar presente ou não. Eu só vou saber mais próximo, que meu ritmo é diferente. Até brinco, eu saí de uma reunião com médicos, com 2 médicos, já entrei direto na reunião de alimentação. Mas é normal, assim que é bom. Eu agradeço a participação de todos. Muitos eu estou conhecendo agora pela primeira vez. Eu vejo alguns, como o Jair, que interage bastante com o grupo. Outras caras são novas para mim, não para o Paulo, mas a gente vai se conhecendo, é assim que funciona, ok? Eu deleguei poder para o Paulo, porque assim, eu preciso soltar um pouquinho o trabalho, né? E quando a gente conseguir passar, eu sei que vocês estão em ótimas mãos nesse sentido, uma pessoa muito dedicada. Agradeço mais uma vez a participação do Thiago e da Raquel, que tem nos ajudado bastante, ok? E o objetivo é somar forças. Mesmo as pessoas que de repente estão assistindo só pelo YouTube, estão vendo que assim, nós estamos trabalhando. De todas as maneiras, está fazendo o que nós precisamos fazer. O ninguém vai fazer por nós. Da joia, agradeço a participação de todos. E se eu não estiver na quarta, uma outra, com certeza, eu vou fazer de tudo para estar junto com vocês. Tá? Com o lema da comunidade, que juntos somos fortes. Luiz, disponibiliza aí o YouTube para a gente pôr no grupo. É esse mesmo link ou tem outro link? Sem som. Você está sem som. É o mesmo link, mas eu estou repetindo aqui do lado. Tá? Já está indo para lá. E o objetivo basicamente é esse. As pessoas que não puderam participar, que assistam desde o começo, que possam dar sugestões. Tudo que for de ajuda, mande por e-mail do Paulo, TP Paulo. Qual que é o Paulo Sérgio? Não, Paulo Ferreira. Desculpa, Paulo Ferreira.
gmail.com. Manda para ele, está tudo sendo centralizado nele, e que a gente vai estar triando aí, o Paulo a parte de alimentação, e as outras pessoas, os líderes vão surgindo, e eu acho que é assim o objetivo que nós estamos fazendo para todos, não é só para nós, sim para todos. Eu já agradeço mais uma vez. Paulo, dá um encerramento, fico por aqui. Obrigado. Então tá, pessoal. Então, boa noite a todos e até a próxima semana ao vivo. E no grupo nós vamos discutindo aí todas as questões, ok? Grande abraço. Boa noite. Ok, abraço. Tchau, gente. Abraço. Boa noite, gente. Abraço, boa noite. Boa noite. Por favor, gente.